Em nosso estudo de hoje é lição 5 do livro Canais da Vida, tem por título Lutas da Fé. Nos transes inevitáveis da evolução humana, há muita gente que unicamente cultiva a posse de uma fé convencional no encapelado oceano das provações terrestres. Rede que balançasse o coração entre palmeiras farfalhantes, barco que vagasse ao sopro da brisa, recanto de vale verde à frente do céu azul, jardim cujo aroma exercesse a função de brando anestésico. Entretanto, a construção da fé verdadeira encontra gigantescas batalhas nas províncias do coração. Para buscá-la e incorporar-lhe os valores, as criaturas são constrangidas a se apoiarem uma nas outras, e porque as criaturas humanas ainda respiram muito longe das condições angélicas, surgem aflições e conflitos por material indispensável à formação do discernimento, a chave de controle das nossas devoções e paixões, a fim de que a atitude religiosa em nós outros, expressão do nível espiritual, não nos situe na mentira piedosa da superestimação dos nossos próprios méritos. Surpreendemos a cada passo choques e dissensões, com dificuldades e advertências à vista, qual se a dor viesse examinar o grau da paciência, da humildade, da ponderação e do conhecimento que já conseguimos assimilar. Aqui vacilam amigos queridos, ali apaga-se o íris de suaves encantamentos, além caem defesas que se nos afiguram de contextura inexpugnável, adiante destacam-se árduos problemas a resolver. Os espíritos indolentes acusam-se irritados e espantadiços, recolhendo-se à margem para o sono das próprias conveniências, alegando cansaço e desilusão. Todavia, quantos despertam para a execução dos próprios deveres, não ignoram que todos estamos ainda julgidos aos resultados das próprias quedas em existências anteriores e que, por isso mesmo, toda a nossa edificação em matéria de fé precisa erguer-se em bases de experiência pessoal, intimamente sofrida e vivida através do trabalho comum, no qual todos necessitamos de amor e compreensão sem ferir a verdade, sem desacreditar a justiça. Toda vez que nos encontrarmos em graves contradições no levantamento e na consolidação da própria fé, analisemos as nossas crises de sentimento com o espírito de oração e entendimento, serviço e responsabilidade, mas não tentemos desertar da luta de que o próprio Cristo não escapou. Gente, que mensagem espetacular. Vamos partir do seguinte. Eu sou um espírito imortal, criado por Deus. Passei a minha infância espiritual, não é do corpo não, espiritual, em outras moradas da casa do Pai, enquanto eu vinha me desenvolvendo. No capítulo 3 do Evangelho fala-se mundos primitivos. Eu estagiei algum tempo em mundos primitivos. Daí os espíritos dizem para mim o seguinte: quando eu fui promovido para vir para cá, para um mundo de expiações e provas, eu estava no primeiro degrau da escadinha, e esse primeiro degrau, ele era assim, pisou no meu pé, eu piso de volta e muito mais para mostrar que comigo ninguém se mete. Aí depois eu começo a conhecer o Cristo, eu chego num segundo degrau. O segundo degrau, alguém pisa no meu pé, eu vou ficar com raiva, mas eu vou me conter. Não vou deixar de sentir a raiva aqui, mas eu vou conseguir me segurar. Às vezes sai um palavrão, que é agressão física, é verbal, não é mais física, ou então somente agressão por pensamento, mas eu consigo me conter. Esse já é um segundo degrau interessante. O terceiro degrau é aquele que você consegue, pisando no teu pé, você nem reclama e nem fica chateado. Você entende que aquela pessoa é um espírito em prova também, está passando por dificuldade também, e você simplesmente releva. É um terceiro degrau. Quando chega no quarto degrau, ele fala, além de eu não reclamar e não ficar chateado, eu ainda tento ajudar aquela pessoa. E esse espírito que estava conversando comigo, ele falou, o quinto degrau não é para vocês ainda aqui na Terra. É aquele degrau em que você vai aprender a amar incondicionalmente aquele que insiste em ficar pisando no teu pé. É a coisa do perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus na cruz. E eu fiquei pensando, gente,
nós todos fomos criados simples e ignorantes, segundo os Espíritos, vamos chegar à perfeição, querendo ou não querendo. Qual é a perfeição? A perfeição para a gente, guia e modelo, é o Cristo, é Jesus. Foi Jesus no Evangelho de João que falou para a gente, ó, sois deuses. Tudo que eu fiz vocês podem fazer, ainda mais, só depende de vocês. Para eu chegar a essa condição de amar incondicionalmente aqueles que insistem em pisar no meu pé, eu tenho necessariamente que conviver com pessoas que pisam no meu pé e procurar compreender em que degrau da escala eu me encontro agora. Qual é o primeiro degrau? É aquele que se pisar vai ter de volta? É aquele que eu vou ficar calado, mas vou ficar fervendo por dentro? Eu já vou conseguir não reclamar e ao mesmo tempo também não guardar mágoa? Além disso, eu consigo ajudar a pessoa? São degraus que a gente está estagiando. E a gente já vai adiantando, né, que normalmente a natureza não dá salto. Aonde o degrau que eu estiver, eu vou pelo menos procurar agora lutar comigo, né, para que eu vá para o degrau acima. Mas o Emmanuel vem falar na lição de hoje que a grande maioria das pessoas, elas encaram a fé fugindo das lutas que tem que travar para chegar a essa perfeição. A fé, na verdade, acaba sendo uma coisa só mesmo, rede que balançasse o coração entre palmeiras farfalhantes. Quer dizer, duas palmeiras, eu botei a rede, estou deitado na rede, que coisa boa, né? Na beira da praia, barco que vagasse ao sopro da brisa. Né? O Emmanuel cria umas imagens mentais aqui para gente. A pessoa, ela quer exercitar a fé como? Não me deixe em paz para eu viver do jeito que eu quero. Quando, na verdade, não é isso que vai acontecer, porque tudo que está acontecendo na nossa vida está nos provocando a gente aprender a amar, aprender a respeitar. Então, você pode ter a opção, sim, de se excluir do mundo, se isolar do mundo, né, fazer o que você quiser, mas o tempo todo a gente vai estar sendo convidado a conviver com as dores das pessoas. Por isso que o Emmanuel fala aqui de maneira impressionante, né? Surpreendemos a cada passo choques e dissensões com dificuldades e advertências à vista, qual se a dor viesse examinar o grau da paciência e da humildade que eu tenho. A dor vem para cá, em cima de mim, vamos ver se ele já desenvolveu a paciência, vamos ver como é que está a humildade dele, vamos ver como é que está a ponderação e o conhecimento. Não é? Então, vai ser teste para a gente, eles vêm para... Vamos saber se eu posso contar, é como se Jesus estivesse fazendo assim, será que eu posso contar realmente com ele? Será que ele vai ter paciência com aqueles meus filhos mais difíceis? E daí entra profundamente, né, Jesus ter chamado os 12 discípulos e falar para Pedro, por exemplo, Pedro, você é pescador, né? Você quer virar pescador de homens? É claro que o Pedro não vai virar pescador de homens de uma hora para outra, mas ele tem que dar o primeiro passo. Quando ele começa a dar o primeiro passo, ele começa a se tornar uma pessoa cada vez mais paciente, cada vez mais amorosa, mas ele tem que ter a determinação de dar o primeiro passo, porque a natureza não dá salto. Você vai ter que reconhecer em que degrau você se encontra. A fé, segundo o Emmanuel aqui, ela é interpretada de maneira muito equivocada por muitos de nós, porque, na verdade, a gente vai querer fugir o tempo todo. Olha só, os espíritos indolentes, nós, na maioria das vezes, acusam-se irritados e espantadiços com as coisas que acontecem. Tem gente que fala assim, quanto mais reza, mais fantasma aparece. Gente, você está sendo testado. Será que aprendeu mesmo? E vai ser testado quantas vezes forem necessárias até você despertar para o fato de que, pelo menos despertar para o seguinte, estou em fase de aprendizado. Aí depois que você aprender a ficar calmo, para de xingar, para de reclamar, para de bravejar daqui e procura fazer o teu papel para tentar ajudar, opa, você fez a sintonia agora direta com o Pai. Agora sim. E mais ainda, nesse ponto a gente vai falar com tranquilidade com tudo que a gente tem recebido de informação dos Espíritos. Você vai estar se habilitando a morar das mais bem-aventuradas do Pai. Daqui a pouco, quando a gente sair desse corpo aqui, a gente vai ser chamado para lugares melhores, porque bem-aventurados são os que são mansos e pacíficos, não são os que são estressados, não. Bem-aventurados são os que são misericordiosos, não são aqueles que guardam mágoa, não. Bem-aventurados são os humildes, não são aqueles que são vaidosos, não. Eles herdarão o reino dos céus.
Fica aí a mensagem do Cristo e a mensagem do Emmanuel para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.